Olá pessoal, aqui é o Bernardo e nesse vídeo, respondendo algumas perguntas que eu tenho recebido, eu quero falar sobre as mudanças no comportamento do consumidor de diferentes indústrias, setor de comércio, serviços, varejo ou atacado, não importa. O fato é que o coronavírus ele está trazendo não só durante a quarentena, mas também após a quarentena, uma série de novas perspectivas para todo o ambiente de negócios. Então, aquilo que nós estamos acostumando a fazer agora, nesse período de isolamento, nós possivelmente iremos manter mesmo após o isolamento. Isso por uma série de motivos. Então, há alguns estudos aí em vigor. Eu tenho participado da adaptação de alguns desses estudos aqui para o mercado brasileiro e nesse vídeo eu quero compartilhar com você, em especial, 10 mudanças que estão sendo previstas aí no comportamento do consumidor, mudanças essas que tendem a ser permanentes, ou seja, elas não são durante a quarentena, mas sim após, né, a saída dessa quarentena, independente do fato que a gente pode viver aí quarentenas intermitentes, ida e volta. O fato é que o consumidor ele vai se adaptar a esse novo mundo e aí o novo normal vai ser mais ou menos na forma como eu vou apresentar aqui para vocês, ok? Então, mudança de comportamento número 1 é o seguinte: a gente provavelmente vai assistir a uma escalada nas crises de ansiedade e depressão generalizadas por parte da população. Isso agora, durante a quarentena, se explica porque as pessoas ficarão isoladas, mas mesmo após o final do isolamento, a verdade é que haverá restrições para sair de casa, as pessoas tenderão a interagir menos, viajar menos, evitar aglomerações. Então, tudo aquilo que se buscava, até aspectos hormonais que se buscavam nessas interações, vão ficar comprometidos. E a gente sabe que uma vez que se entra numa crise de ansiedade, uma vez que se entra em depressão, você não sai assim do dia para a noite, mesmo quando está liberada novamente a interação social, etc. Então, o mundo precisa se preparar para conviver dentro desse cenário e aí, quem sabe, né, vamos ter mais demandas por pets, mais demandas por jogos online, ou até serviços, eventos online, são tendências a partir dessa primeira mudança. Uma segunda mudança, né, no comportamento aí do consumidor tem a ver com a perda de confiança com relação à higiene das pessoas e até dos produtos. Você que está acostumado a ir numa loja, provavelmente você pega lá o item, o artigo, você quer sentir o peso, não é? Você usa o seu tato como forma de avaliação da compra. Você vai fazer um negócio, você se está interagindo com um prestador de serviço, seria comum fazer um aperto de mão e tudo isso agora cai por terra com a possibilidade dessa pessoa estar infectada, seja com coronavírus ou qualquer outro vírus. Afinal de contas, agora o ser humano parece que perdeu a tolerância para se infectar ou em relação a qualquer coisa, perdeu a tolerância ao risco, por menor que seja, quando o assunto aí é a gripe ou qualquer mazela de saúde. Então, essa perda de higiene vai fazer com que a gente seja mais restritivo em relação à embalagem dos produtos, em relação aos registros de saúde daquela pessoa com quem nós estamos fazendo negócios e uma série de outras questões para a gente pensar, né? Esse é o segundo ponto aí de mudança que a gente pode esperar. Terceira mudança, né, possível mudança aí no comportamento do consumidor, tem a ver com as restrições de viagens. A gente está vendo aí que durante a quarentena muitas fronteiras estão fechadas e mesmo após o final da quarentena é possível que aumentem as exigências para você entrar num país ou outro. É possível que até dentro do mesmo país, eventualmente também existam algumas restrições e, como eu falei, é esperada a possibilidade de termos quarentenas intermitentes, ou seja, o vírus pode voltar daqui a alguns meses e aí os países ou até os municípios podem se fechar. E isso traz impactos. Por exemplo, em relação ao turismo, podemos pensar que quando as pessoas forem viajar, não vão viajar mais por uma semana ou 10 dias. Já que é para viajar, já que eu vou ter todo um transtorno, eventualmente vou chegar num país estrangeiro e vou ter que passar 3 dias em quarentena por exigência das autoridades locais, então é razoável pensar numa viagem de 30 dias. Até porque agora eu posso trabalhar de home office, quem sabe posso até ficar 60 dias fora do país ou fora da minha cidade, trabalhando remotamente uma parte desse período, né, gerando renda, me instalando aí numa residência pelo Airbnb, ao invés de ficar num hotel, onde eu posso produzir minha própria comida. Então, são novos hábitos que a gente precisa acompanhar para ver se irão se confirmar. Uma quarta mudança no comportamento do consumidor tem a ver com o home office. Muitas empresas já anunciaram, né, na verdade 30% das empresas em média anunciaram que pretendem manter as práticas de home office de maneira total ou de maneira parcial. O que na prática quer dizer o seguinte: vai ter muito menos gente na rua almoçando fora, muito menos gente se deslocando, viagens de negócio também vão diminuir barbaramente, porque
As empresas estão percebendo que boa parte dos eventos podem sim ser substituídos por interações online, né? Então isso vai fazer surgir demanda por novos equipamentos de videoconferência, vários outros itens até de ergonomia para a pessoa trabalhar de casa e ao mesmo tempo quem vivia da alimentação fora do lar para executivos e para profissionais de uma maneira geral vai ter também que se readaptar para ver como preencher essa lacuna deixada pelos profissionais que não consomem tanto mais fora do seu lar porque ali trabalham, ok? Quinta mudança no comportamento do consumidor diz respeito ao aumento do nível de tensão global. Isso é generalizado, tanto na esfera pública quanto privada. Na esfera privada, você pode imaginar que as empresas aí, à beira da falência ou com problemas financeiros, serão menos tolerantes com disputas comerciais, é possível que demandem mais serviços jurídicos, né? Deixaram de receber um pagamento aí de um cliente que alegou o problema com o coronavírus. Mas alegou um problema e não sentou para negociar. Houve empresas que simplesmente falaram, não vou te pagar esse mês por causa do coronavírus. Como se o fornecedor para o qual você está negando o pagamento não tivesse o mesmo problema. Então, isso pode gerar demandas, disputas judiciais, o que está inserido num contexto maior, que é o aumento das tensões. Os países estão aí adotando bandeiras protecionistas, podemos ver também o crescimento da xenofobia, fronteiras se fechando, como eu já havia dito. Então, tudo isso é o ambiente que a gente pode esperar para os próximos meses ou anos. É a quinta mudança. Sexta mudança no comportamento do consumidor tem a ver com desemprego. São esperados níveis, né, nunca antes vistos de desemprego no mundo inteiro. Pessoas que vão ter que se virar, vão ter que empreender, vão virar autônomos, mas isso leva um tempo até as pessoas se estabelecerem. Os governos, de uma forma geral, estão provendo subsídio, provendo ajudas humanitárias para essas pessoas que vivem nessa informalidade, mas você vê como exemplo aqui no Brasil, um auxílio de R$600 por mês é simplesmente para a pessoa não passar fome. O fato é que o poder de compra dela cai brutalmente e isso vai afetar todo o setor econômico. Então, todo o comércio, todo o varejo, haverá aqueles itens que a pessoa irá demandar menos e aqueles que a pessoa irá demandar muito menos. Mas até itens essenciais como alimentação e saúde, por exemplo, a pessoa vai precisar gastar menos, considerando que ela está agora com um poder de compra, uma renda extremamente inferior e resta saber por quanto tempo isso vai durar, quanto tempo vai demorar depois para o consumidor retomar a confiança, mesmo após o final da quarentena, mesmo após o final da pandemia. Então são questões para as quais nós, como empresários, precisamos nos posicionar, né? Como faremos para sermos prioridade no bolso desse cliente que não tem mais dinheiro como antes? Pois é. Então, sétima mudança no comportamento do consumidor tem a ver com o processo de entrega de produtos. Haverá uma tendência pelo famoso take-out e o já conhecido delivery. Ou seja, você tem um comércio, seja de alimento ou de produto de uma maneira geral, pense na possibilidade de entregar em casa para o seu cliente. Mesmo que o cliente foi até a sua loja física, talvez ele não queira mais manusear o produto. Ele não quer nem entrar na loja, ele quer retirar ali numa bandeja para que ele tenha que ter o menor contato possível com o seu estabelecimento comercial. Aliás, eu vi isso recentemente agora, durante a quarentena ainda, numa loja Americanas Express, a parte de brinquedos e outros artigos, ela estava ali disponível para visualização, mas você não poderia entrar, estava interditada. Quando acabar a quarentena, vai deixar de estar interditada essa ala, mas ainda assim haverá clientes que irão preferir não entrar muito, não estar tão dentro dos locais, ou porque encontraram uma pequena aglomeração de pessoas, ou porque não querem manusear os produtos. Então é possível que você disponibilize através da sua loja, não importa o que você venda, a possibilidade do cliente retirar na porta ou entregar em seu domicílio, ok? Oitava mudança no comportamento do consumidor tem a ver com a provável restrição ao contato com os mais velhos. Os idosos são grupos de risco não só dessa doença, como de praticamente qualquer doença aí, pelo avanço da idade, dificuldade do funcionamento do organismo, né? Diz-se muito aí sobre a possibilidade na nossa geração viver mais de 100 anos, mas isso não significa que os riscos não vão aumentando progressivamente à medida que a pessoa envelhece, o organismo envelhece. É um fato natural. O ponto é que a partir do momento que essa geração, esses idosos estão mais receosos, ou até mesmo os seus filhos que cuidam, né, desses idosos, sejam pais ou avós, também estão receosos, tenderão a restringir que esses pais e avós de idade convivam com outros grupos ou que participem de eventos com aglomerações, etc. e tal. Então, é de se pensar que a comunidade empresarial
vai precisar prover serviços que entreguem para esses idosos o entretenimento que eles precisam, né, as cerimônias e rituais que eles estão acostumados a participar, talvez de forma seletiva. Então podemos ver aí surgir eventos especiais para idosos, quem sabe exigindo para participar algum tipo de certificação aí de imunidade, algum tipo de certificação de higiene que mostre que o risco é o menor possível. Então, essa limitação do contato com os idosos e o surgimento de serviços especiais para grupos de idosos, até mesmo turismo e outros, né, são tendências para a gente observar. Nona mudança no comportamento do consumidor tem a ver com a reflexão sobre a própria identidade. As pessoas trabalhando no home office estão tendo agora um outro contato com o trabalho. Quem não gostava do próprio trabalho está tendo isso cada vez mais claro agora, porque você não tem mais a possibilidade de ir para o trabalho, socializar, interagir com aquele colega do seu lado, como um aluno de escola que gosta muito mais do recreio do que do próprio conteúdo entregue pelo professor. Então, o que a gente precisa pensar é o seguinte: será que agora finalmente as pessoas vão se dar conta que a sua identidade é muito mais do que o seu próprio trabalho? E onde é que entra a rede social nisso? Será que veremos ainda mais o surgimento de alter egos digitais, ou seja, pessoas que tentam, através da plataforma online, colocarem, né, um outro lado da sua personalidade, já que ali temos um outro ambiente? O que isso vai mudar nas relações de trabalho? Certamente é uma tendência incipiente a ser observada. E por fim, 10ª mudança no comportamento do consumidor, que eu já havia comentado, ela se relaciona também com algumas mudanças anteriores, é o provável surgimento de certificações que atestem que sejam pessoas ou empresas ou ambientes estão de alguma maneira, né, seguros em relação ao coronavírus ou outro tipo de vírus. Então, uma certificação dessa pode ser uma exigência, por exemplo, para você como indivíduo, atravessar a fronteira para um outro estado ou para um outro país. Então pode ser uma exigência para você ir para a Europa, para ir para os Estados Unidos, similar a uma exigência que hoje existe para você, por exemplo, passar ali no Panamá. Você tem que ter a vacina contra a febre amarela. Para entrar na China também havia esse requisito. São países que eu já visitei. Mas esse requisito hoje pode ser que agora seja um pouco mais específico. Ou mesmo pode ser que esse teste tenha que ser feito localmente. Você chegando ali num dado país vai ter que receber algum teste. Eu não estou falando apenas de medir a sua febre, mas sim de verificar o seu estado de saúde de maneira mais completa. Isso para pessoas e mesmo também para estabelecimentos. Assim como existe a ISO 9000, que atesta não que o seu produto específico, aquele item, tem qualidade, porque você não consegue ser tão pontual nesse exame, mas você pode certificar que o processo através do qual a sua empresa fabrica este copo é um processo que atinge certas normas de qualidade. Só que agora você está falando da ISO 9000 adaptada para o contexto da imunização. Então você vai atestar, né, e eu citei a ISO apenas como um exemplo, não é que essa possível nova norma terá algo a ver com a ISO ou qualquer outro padrão existente, mas é razoável pensar que haverá empresas privadas certificando, né, instituições e comércios, ou seja lá o que for, que o seu processo, sua operação, ela cumpre certas normas de higiene, o que você poderá mostrar ali no seu site, mostrar na entrada da sua loja, como uma forma de passar segurança para o seu cliente. Então, além da possibilidade, né, de instituições normativas como a Anvisa e outras aumentarem, né, o nível de exigência para você manter a sua empresa funcionando, seja ela do ramo de alimentação ou qualquer outro, além disso, é provável que empresas privadas, né, queiram fornecer serviços para que você transmita ainda mais segurança para o seu cliente. Lembrando que não estamos mais falando do velho e conhecido cliente, mas sim de um novo cliente dentro de um novo mercado que ninguém pode afirmar com certeza que sabe como vai ser. Então, quando eu trago estudos como esse, é apenas uma tentativa de analisarmos possibilidades, nos precavermos aí o que podemos fazer em relação aos nossos negócios, pensarmos em planos A, B e C e aí temos mais alternativas de ação. Tá certo? Eu sou o Bernardo e a gente se vê no próximo vídeo.